Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez, pela nossa TV Mundo Maior, iniciar o programa ABC do Espiritismo. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querini Vilar. Hoje, naquela dobradinha, onde nós fazemos entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, estaremos estudando uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso mesmo, André? Tudo bem com você? É isso mesmo, querido Sérgio. Graças ao bom Deus, tudo bem. Cumprimentamos carinhosamente ao nosso telespectador e à nossa telespectadora, rogando aos bons espíritos que nos envolvam em mais esta oportunidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, estaremos vendo hoje, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Instruções dos Espíritos à Vingança. É uma única mensagem dividida em 4 parágrafos, a qual colocaremos 2 neste bloco e 2 no segundo bloco. É uma mensagem do espírito de Jules Olivier. Foi ditado em Paris em 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Aqui é uma mensagem forte, não é? É uma mensagem que nos convida. Eu me lembro que Chico Xavier dizia, e eu mesmo cheguei a ouvir um dia, numa noite na sua casa, que o Espiritismo não é para qualquer um. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião, trazendo para todos nós as questões morais, para nós refletirmos tudo aquilo que, na verdade, quem trouxe foi Jesus. E que hoje o Espiritismo vem facilitar para todos nós essa compreensão desse capítulo que faz parte do capítulo dos povos bárbaros. Então, o início do nosso planeta foi coroado dos espíritos primitivos. Depois entramos na era do mundo de provas e expiações com a vinda de Jesus, aonde o mal ainda impera sobre o bem, mas Jesus veio trazer a fagulha do amor, concitando-nos a entender de uma maneira diferente. E o Espiritismo, na condição de terceira revelação, dando a todos nós um mundo de regeneração, vem mostrar que exatamente nós estamos nessa condição, que é uma condição intrínseca, de podermos entender o porquê que nós temos que nos melhorar. Por que nós temos que acabar esse ciclo de ódio, de vingança que existe na Terra. E isso só através do esforço, né, André, de cada um. Então, como nosso querido Sérgio muito bem disse, já no início fala que é um dos últimos costumes bárbaros que ainda persiste em nossas atitudes. Quando eu falo nossa, quem de nós, na nossa própria casa, às vezes um familiar não fez o que desejávamos e na primeira oportunidade que o familiar precisa de nós, eu não posso. Mas nós falamos isso por pirraça, por vingança. Então, isso acontece dentro de casa com o filho, com o pai, com a mãe, com o avô, com o neto. E aí sim, chega no trabalho, chega no centro espírita,
chega na sociedade, mas começa em casa. Todos nós praticamos, alguns mais, alguns menos. E agora, o que me chama muita atenção é quando fala que vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrária aos ensinos de Jesus, do perdoar. Perdoar que Jesus ensinou na oração dominical. Desde lá nós já vemos o ensinamento do perdoar. Depois, no momento em que Jesus está na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aí o Espírito encerra de uma forma, esse primeiro parágrafo, de uma forma veemente, quando ele nos diz que aquele que recusa perdoar não somente não é espírita, como não é cristão. Então, por várias vezes aqui ele diz assim, se você é espírita, você pode ter sua filosofia, seu modo de pensar, seu modo de agir, mas tem que ser compatível com a lei da moralidade. Então, o espírita que age contrário aos seus próprios ensinamentos, o Espírito diz que não é espírita e nem tampouco é cristão. Então, uma mensagem realmente muito dura que vem ao nosso encontro convidar-nos a repensar na nossa postura. E o segundo parágrafo destinado a este bloco é: a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, preparando-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então nós vemos, que todos esses atos são feitos de maneira pensada. É isso que o Espírito vem dizer para todos nós, arquitetada. Então nós sabemos que os costumes bárbaros faziam com que as guerras eram guerras íntimas, pessoais, onde as pessoas travavam dentro de si por uma questão de ponto de honra. Naquela época se chamava ponto de honra. Então o homem era homem quando ele ia para um duelo, porque ele tinha que provar que realmente ele era mais forte, ele poderia sobreviver. Então nós percebemos que foi uma época áurea da humanidade no campo negro, no campo triste de vermos tudo isso acontecer, aonde hoje, em pleno século XXI, nós já sobrevivemos a muitas coisas, como por exemplo, no começo, os duelos eram de maneira através das pedras, depois nós tivemos as armas brancas, as facas, armas brancas, depois nós tivemos as armas de fogo, e hoje nós temos as bombas atômicas, químicas, que são devassadoras. Mas há uma delas ainda mais devastadora que nós não tocamos, que é o nosso pensamento, que podemos destruir também os outros, André Luiz? Sem dúvida, e é a este que nós precisamos vigiar. Então, quando ele fala aqui ele dá muito exemplo do passado em relação ao duelo. Hoje, as leis inibem que nós matemos o nosso semelhante. Às vezes as pessoas olham para o passado e falam assim, olha como evoluímos, já não matamos. Nós não matamos não é porque já somos bons. A maioria de nós não matamos com medo de ir para a cadeia. Não é porque já somos espíritos que não sentimos raiva, cólera. Não, nós ainda temos dentro de nós um lado que precisa ser trabalhado. Então o que ele diz aqui mudou muito porque as leis foram endurecendo,
Hoje nós temos filmadoras, hoje nós temos celulares, hoje nós temos equipamentos de segurança. Então não é que nós evoluímos ao ponto de não matarmos como matávamos no passado. Hoje as coisas mudaram, mas dentro de nós temos o pensamento, como nosso querido Sérgio disse. Às vezes, numa discussão pai e filho, o filho deseja a morte do pai. Deseja. E começa a engendrar. Ah, mas eu não preciso mais dele. É bom, vai que ele não está mais aqui, eu vivo com o que ele tem. E ali começa processos que podem culminar em verdadeiras perseguições séculos a fio, como temos visto, processos obsessivos, de revolta. Então, quando ele nos fala aqui, que vai preparando o caminho no trabalho. Quantas pessoas não boicotam a pessoa que está do seu lado para querer o lugar do outro? Não estamos matando, mas estamos tirando o que pertence ao outro. Dentro de casa, às vezes, para ter uma vantagem maior do que o nosso irmão, nós procuramos, perante os familiares, desmerecê-lo. Ou quando é uma empresa familiar, nós procuramos ter o destaque para isto, fazemos coisas escusas. Então, querido Sérgio e querido telespectador, nós podemos trazer esta mensagem para a atualidade e a gama que se apresenta para nós é um leque variado. Então nós não estamos muito distante desta realidade. Por isso que a mensagem espírita ela é dura, porque ela inibe, ela convida a inibirmos em nós aquele lado sombrio que ainda trazemos e ao mesmo tempo mostrarmos uma nova face. Se eu quero ficar no mundo de regeneração, eu tenho que urgentemente lutar contra a vingança. E isso é o grande desafio que todos nós vamos ter que trabalhar. Porque nós ainda, como disse o próprio Jesus, abandonai o homem velho que está dentro de vós. O homem velho é exatamente nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância, para conquistarmos a condição do homem novo. O homem novo, o homem da caridade, da paz, da serenidade. Então nós percebemos que a luta é muito grande, né, André Luiz? Sem dúvida. Vamos deixando aqui o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, interaja conosco ou peça simplesmente para fazer parte da lista de transmissão que é gratuita. O número é 19 997 78 2794. Queridos amigos, não saia daí não. Nós vamos para um pequeno intervalo com o programa ABC do Espiritismo, com a apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. E já retornaremos. Queridos amigos, eu não disse, é um breve intervalo. Retornamos pela nossa TV Mundo Maior com o programa ABC do Espiritismo, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Qual é o tema que nós estamos hoje tratando, André? Um tema palpitante, a vingança. Está inserido no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos à vingança. Vimos os 2 primeiros parágrafos e veremos agora os 2 últimos parágrafos. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habitualmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sentem-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face.
Então, olha que interessante, não é? O espírito amigo diz que aquele que age por detrás, arquitetando, esse é mais culpado do que aquele que chega pela frente e mostra, olha, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro. Isso no momento final da leitura. Aqui ele também nos fala do ódio. Às vezes nós queremos os nossos direitos ou ficamos magoados com algo que fora cometido e aquilo desencadeia em nós a vontade de revidarmos. E ali entra o ódio, o rancor, o ressentimento e, consequentemente, a vingança, neste plano ou no outro. Eu e o nosso querido Sérgio estudamos o livro Entre a Terra e o Céu, que ainda não foi para o ar na TV A Caminho da Luz, e lá nós vimos que um dos casos é que um companheiro envenena o outro. E este que foi envenenado, Leonardo Pires, ele continua do outro lado, tramando contra aquele que havia lhe tirado a vida. Então a morte física, ela não inibe de levarmos para o além-túmulo o ódio e ficarmos nesta bola de neve, de encarnação em encarnação, ou estando aqui ou estando lá, e com esse sentimento. Então qual que é o convite na visão espírita? A não revidarmos, começando dentro de casa, com uma coisa pequena, uma coisa insignificante, uma coisa que acontece no dia a dia, e aquilo vai desencadeando a melhor oportunidade para vingarmos dando um não ou dando um sim. É importante nós vermos que a mensagem é para nós, não é para o outro, não é para o Sérgio, não é para você que me acompanha, a mensagem é para mim. E cada um de nós interiorizarmos no nosso dia a dia e procurarmos com muita veemência lutarmos contra atitudes como esta que denigre a nossa própria imagem frente a nós mesmos, não é frente à sociedade, não é frente aos outros, não, frente a nós mesmos. É interessante nós notarmos, se pegarmos uma comunidade, vamos chamar familiar, o núcleo familiar, nós vamos ver que dentro do núcleo familiar existem os espíritos com afinidade e sem afinidade. Aqueles que nós temos com afinidade podem cometer os erros, fazer as brincadeiras que querem e nós aceitamos sempre com muita esportiva. Mas quando aquele que nós não temos um afeto tão grande faz uma brincadeira, ou quando a gente fica sabendo alguma coisa, nós às vezes não medimos esforços para tentar denegrir aquela imagem dentro do próprio núcleo familiar. E de repente toda a família está contra aquela pessoa e sequer tem a certeza se aquilo é verdade, se aquilo é falso, não procuram investigar. A doutrina espírita vem nos convidar a sermos criaturas com uma visão mais aberta, mais elástica. Às vezes a gente não sabe porque sofre dentro de um lar. A gente sofre porque a nossa casa é essa bagunça, onde nós nos permitimos que fofoca, nós nos permitimos que desavenças são criadas por conversas que às vezes se prova que não tem nada a ver. Então veja, se isso acontece dentro de casa, imagine no nosso trabalho, na sociedade onde nós vivemos. Eu tenho 36 anos que eu milito no movimento espírita. Eu cansei de ver coisas dessa natureza e não me canso de ver na atualidade. Pessoas de má índole que se envolvem em grupos, pessoas maledicentes, pessoas que não medem esforços para tentar prejudicar o outro. Então nós percebemos que essa mensagem ela é de um cunho muito forte, ela é de um peso muito forte, para nós analisarmos, sabedor que os nossos atos, para cada ação, gera uma reação. E dependendo das consequências daquilo que nós falarmos, poderemos ter consequências seríssimas nos momentos de resgate.
Quantos casamentos não terminam? Quantos grupos espíritas não se desfazem? Quantas sociedades não se racham? Exatamente por conta desta maledicência. E o último parágrafo, para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás, com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Então nós vemos, o perdão. Eu acredito que ainda para o século XXI, nessa transitoriedade do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, eu acredito que há uma palavra que nós ainda vamos ter que nos deparar para podermos ter um reajuste para conosco mesmo. Caridade, amor, compreensão, tudo isso são palavras que o Evangelho traz e nós estamos gradativamente assimilando dentro de nós. Mas o perdão, nós vemos ainda que é um dos maiores desafios do século XXI. Porque nós temos o perdão dividido em duas partes. Você perdoar aquele que te ofendeu, que te magoou, segundo as suas condições, e você tem o auto-perdão, que é algo mais grave ainda. É quando nós cometemos um erro, carregamos aquele erro para dentro de nós, às vezes não compartilhamos com ninguém, nós vamos entrando em situações depressivas e nós não nos perdoamos. E aquilo vai crescendo, aquilo vai criando uma bola de neve dentro de nós e de repente nós vivemos uma vida totalmente alheia à nossa evolução, estacionado, porque nós ficamos nessa condição de remoer aquilo que foi um erro segundo os nossos olhos. Ressentir. É essa palavra que nós temos que eliminar do nosso vocabulário. Toda vez que eu conto, há pouco tempo conversei com uma senhora e ela me contava a sua infância, depois de mais de 70 anos. Conforme ela ia contando, eu percebia que ela ia sentindo de novo. Ressentir quer dizer sentir de novo. E quando eu não apago isso, eu convivo uma vida inteira remoendo todos esses fatores. Olha que interessante, André. É interessante. Eu me lembro que perdão, no passado não tão distante, na própria literatura espírita e retórica espírita, era comum dizer assim, vamos perdoar é esquecer. Não, perdoar nunca foi esquecer. Perdoar é superar o desafio, a palavra ofensiva, o gesto de mau gosto. Perdoar não é esquecer, só esquece quem tem amnésia. Do contrário, eu não vou esquecer, eu não esqueço de uma coisa boa, como não esquecerei também de uma coisa triste que passou. O que existe muito é aquele perdão, eu perdoo, desde que eu não tenha que conviver com a pessoa. Eu perdoo, desde que quando a pessoa estiver de um lado da calçada, eu passe do outro. Então nós fomos criando mecanismos para inconscientemente nos enganarmos, gerando esta bola de neve que temos hoje. Então, quantos pais que não perdoaram os filhos porque os filhos não casaram com a pessoa que os pais imaginaram ser a melhor? Quantos filhos não perdoaram os pais por conta da ingerência e interferência no diploma universitário que os pais obrigaram este ou aquele a ter? Então nós vemos que começa em casa e aí levamos para a sociedade o nosso reflexo. Para essa sociedade que nós temos hoje, nós imputamos a culpa nos políticos. Não, os políticos é o topo
da nossa pirâmide, nós somos a base dela, nós somos o povo. Então a corrupção não nasceu lá, a corrupção nasce aqui e chega até lá. O desvio não nasceu lá, nasceu aqui e chega até lá. A falta de valores morais não está lá, começou aqui. Então onde eu tenho que ter mais atenção é na base, é comigo mesmo, é dentro de casa, é na família, é honrar pai, honrar mãe, respeitar filhos e estendendo para os outros caminhos que diariamente nós vamos percorrendo. Queridos amigos, é um tema palpitante que vale a pena nós analisarmos e refletir. É isso mesmo, André Luiz? Sem dúvida, e eu faço um convite especial. Dia 18 de agosto, na quarta-feira, teremos uma live beneficente no canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, com o cantor Vansan. Toda a renda é revertida 100% integralmente para as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Anote aí, 18 de agosto, às 19h30. Queridos amigos, vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo para a TV Mundo Maior, apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querini Vilar. Obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.